primeiro agradecer, né, demais a sua presença aqui com a gente hoje, Nicolau. Eu já tive a oportunidade de falar isso para você offline, mas vou falar aqui. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, né? Principalmente no Instagram, mas sei que o Instagram é só uma pontinha bem pequenininha de tudo que você vem desenvolvendo no mundo real também, né? Então, eu particularmente acho muito bacana essa tua visão sobre xadrez. A forma como você vê, né, tudo que o jogo pode trazer pra gente muito mais além da questão competitiva. E é por isso que eu quis falar com você hoje, porque eu sei que tem muita parte da minha audiência aqui, né, na Twitch. É um pessoal que conheceu o xadrez tem pouco tempo e muito influenciado, né, pelo Gambito da Rainha e uma visão um pouco, né, talvez de glamour, e aí começa a pesquisar, chega em Magnus Carlsen e não sei o que, e acha que o xadrez é isso, né, e às vezes desconhece, até por não conseguir, né, ter esse contato com pessoas como você, né, que estão envolvidas no xadrez há muitas décadas, para saber que o xadrez é muito mais que isso. Então, a gente vai trocar essa ideia. Eu queria que você começasse contando a tua história, que eu acho que só isso já seria assim, um super tema para entrevista, contar a tua história com xadrez. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís. Primeiro, agradecer demais pelo convite. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu também, não sei se você sabe, mas eu acompanho o teu trabalho de bastante tempo. Meu filho adora teu livro, meu filho gosta demais do teu livro. Sempre eu leio para ele. É engraçado isso, como eu falo assim, escolhe um livro, filho. Ele sempre escolhe. Eu quero o livro da menina que não sabia jogar xadrez. Que ótimo. Ele adora. Então é o seguinte, assim, eu sempre falo que para minha família o xadrez é mais que um jogo, né? O xadrez é um estilo de vida. Eu cresci, eu nem sei com quantos anos eu aprendi a mover as peças, eu não me lembro disso, porque isso era um processo muito natural lá em casa. Meu pai ensinou todos os filhos a jogar xadrez, eu sou o mais novo do primeiro casamento, então, assim, quando eu me dou conta de ser gente, assim, de me lembrar, eu já sei jogar xadrez e brincando, vendo todo mundo brincando lá em casa, Ricardo mais velho, Rafael do meio, e aí aconteceu um fenômeno que todo mundo na rua passou a jogar também. Então, para mim é muito natural o contato com o jogo Isso de em São xadrez. Luís. Isso em São Luís, bairro do São Francisco, em São Luís. A gente fazia até campeonato na rua. Rua 10, Rua Vila Isabel. Incrível. Então, para mim, assim, é um cenário diferente, né? Mas as coisas comuns de um garoto, a gente tinha também, assim. Eu cresci jogando bola na rua, né? Porque infelizmente, existem algumas imagens associadas ao xadrez que elas não condizem com a realidade. E boa parte do meu trabalho é de tentar ir desfazendo essas ideias. Eu, sinceramente, acho que nunca vi o xadrez com tanta visibilidade como hoje. E como você falou, assim, né? Às vezes o pessoal vem atraído por algum fenômeno, ótimo, né? Ótimo que eles venham atraídos por um fenômeno como o Gambito da Rainha, mas algumas coisinhas a gente vai tentando, assim, sem arrogância, tentar ir educando um pouco, né? Então, assim, falando da minha história, eu não sei com quantos anos eu aprendi a mover as peças, mas eu sei que com 9 anos foi quando eu comecei a estudar, a treinar, a competir. Daí eu fui campeão brasileiro de xadrez rápido sub-14, eu fui vice-campeão brasileiro escolar, vice-campeão brasileiro universitário, mas assim, até chegar no meu título do brasileiro amador, sub-2.200, que eu virei mestre nacional. Mas nesse meio tempo, assim, eu nunca tinha vislumbrado a possibilidade nem de ser um jogador profissional de xadrez e nem de viver de xadrez, apesar de gostar demais de jogar e a parte social também, das viagens. Eu era um garoto muito tímido, assim, o xadrez me ajudou muito com isso, né? Com a socialização, nas viagens e tudo. Então, o xadrez tinha mais essa parte de diversão mesmo. Eu sou graduado em comunicação, com habilitação em rádio e TV, eu era concursado, eu tinha um concurso público federal, eu digo era porque eu entrei na demissão voluntária. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu dou aula de xadrez profissionalmente, assim, com carteira assinada desde os meus 18 anos, né? Então eu já fazia isso. E isso ficava na minha cabeça, assim, era tipo um mantra, assim, cara, se eu vivesse só de xadrez, eu ia ser feliz.
se eu vivesse só de xadrez, eu podia dar aula o dia inteiro que eu seria feliz. Isso ficava rondando a minha cabeça. Na televisão, eu gostava do que eu fazia, mas o ambiente era péssimo, muito ruim o ambiente. Então, assim, era um ambiente muito ruim mesmo do ponto de vista emocional, assim. Eu fui fazer terapia, porque eu estava mal, assim, cheguei a ficar mal. Uma pressão completamente desproporcional, sem necessidade, enfim. Então, resolvi aderir à demissão voluntária. Eu já dava aula de xadrez, em uma escola particular daqui de São Luís, e naquele momento eu era coordenador do projeto Xadrez nas Escolas, que era um projeto nas escolas públicas do Maranhão, que meu irmão era o supervisor e eu era o coordenador. Ou seja, eu também não abandonei o concurso público sem ter alguma perspectiva, né? Eu já tinha as minhas bolas de segurança ali. O projeto, infelizmente, está paralisado, vamos ver se ele retoma. Mas então eu criei a minha escola. Até as pessoas perguntam assim, é a mesma coisa o seu trabalho com o seu irmão? Assim, não é a mesma coisa. O meu irmão, em geral, ele dá aula para quem já tem algum contato com o jogo de xadrez, tem essa intenção de melhorar. Eu trabalho mais com iniciantes. Eu dou aula para adultos também, assim, já dei aula de 4 anos até mais de 90. Eu dei aula para uma turma de idosos numa academia e tal. Mas, assim, se eu tiver que dizer, meu público prioritário, assim, são as crianças, né? Então, esse público de iniciantes. Então, eu tenho a Escola Leitão de Xadrez, é uma coisa, e a Academia Rafael Leitão é outra. Ainda que, eventualmente, a gente faça parcerias. Por exemplo, eu tenho um curso online para iniciantes que foi lançado pela Academia Rafael Leitão. Mas, enfim, é mais ou menos isso. E esse teu contato com as crianças, assim, aconteceu nesse processo de dar aula, né? E você foi, vamos dizer assim, se especializando porque você gostou mais de dar aula para criança, assim. O que te atrai, assim, nessa oportunidade que você tem em contato com as crianças, assim, ensinar xadrez para criança? Como é que você vê isso? A primeira coisa é que eu gosto muito de criança. Então, se você não gostar muito de criança, é melhor fazer outra coisa, porque não vai dar certo. Eu brinco que eu sou uma criança crescida, assim, eu sou muito brincalhão, assim. E isso é alguma coisa também que, de alguma forma, desfaz uma imagem de que o xadrez é aquele jogo sério, aquele jogo sisudo. Não necessariamente, ele pode ser um xadrez de competição, realmente ele vai exigir que seja um ambiente silencioso, sério, concentrado. Mas essa é uma das facetas, uma das possibilidades do jogo de xadrez. Então, eu sou muito brincalhão, assim, então eu me divirto com as crianças. E quando eu entro em sala de aula, eu viro um personagem, assim, eu faço vozes, eu canto super mal, e aí eu brinco cantando, porque eu sei que as crianças vão dizer que eu canto mal. Enfim, eu me divirto muito com as crianças, né? E uma coisa que eu gosto muito de repetir é assim, é inegável que o xadrez é uma ferramenta pedagógica poderosa, isso está provado cientificamente, né? O xadrez ele pode te beneficiar cognitivamente, socialmente, emocionalmente, isso está provado, né? Agora, se você não se divertir, eu duvido que você vai continuar jogando, né? Então, eu sempre falo, eu jogo xadrez, assim, estudando e tudo, há 30 anos. Eu não teria continuado a jogar se eu não me divertisse com o jogo. Se fosse assim, papai dissesse, não, joga esse jogo aí porque tua nota em matemática vai melhorar. Eu não ia jogar, né? Eu jogo porque eu gosto de jogar xadrez. Então, esse pacote pedagógico, educativo, ele é mais para o adulto, ele é para o professor, ele é para um pai, para uma mãe. Mas a criança ela vai querer se divertir. Se ela não se divertir, nada feito. E você não acha também que pro adulto isso também faz sentido e a gente fica tentando, às vezes, assim, não, eu vou começar a jogar xadrez porque evita Alzheimer, porque melhora a memória, não sei o quê. E, na verdade, eu acho que você deveria, exatamente esse mesmo raciocínio que você fala sobre as crianças, eu acho que se aplica também nos adultos, assim, jogar. Por que eu falo, às vezes a gente começa a jogar xadrez pela razão errada, mas a gente não fica pela razão errada, a gente fica pela razão certa, que é porque xadrez é legal, assim, às vezes as pessoas demoram a cair essa ficha, né, de que xadrez é divertido, é legal, você passa ali por várias emoções e tal, e às vezes eu acho que a gente descola muito isso, né, porque a gente, sei lá, o xadrez é um jogo, e o jogo faz parte desse universo lúdico.
E é tão bom a gente, como adulto, poder viver isso, né? Também, assim, essa experiência do lúdico em outra fase da vida. O que você acha sobre isso, assim? Com toda certeza. Quando eu digo assim que isso é importante para o adulto, eu me refiro assim ao pai de uma criança que vai aprender xadrez, entendeu? Porque em muitos casos é assim, o pai me procura para dar aula para o filho porque ele sabe dos benefícios do jogo. Então ele está motivado por isso, para apresentar o jogo para a criança. Mas a criança não vai se motivar por isso. A criança vai se motivar porque ela vai se divertir. Então eu acho que isso de um jogo divertir, a gente nunca pode perder de vista, especialmente nós amadores. Especialmente nós amadores. Para um profissional, pode até ser que de repente essa relação seja transformada um pouco. Ainda que eu acredite plenamente que os profissionais também. Meu irmão, por exemplo, é completamente apaixonado pelo xadrez. Meu irmão, ele vinha de férias, na época que ele morava em Americana, e ele não largava o xadrez, ele ia estudar xadrez o dia inteiro. O Fier veio ser padrinho de casamento dele. E no dia anterior a gente foi num bar aqui em São Luís e o Fia tava com um xadrez a tira-cola e ficava mostrando posições malucas para Rafael, assim. Não, joga umas pretas 22 vezes seguidas e leva um mate, umas maluquices, assim. Eu digo, cara, esse cara gosta muito de xadrez, porque a gente tá aqui. Então, mesmo para os profissionais, tem essa visão de que eles são completamente apaixonados pelo jogo de xadrez. Mas eu digo assim, o profissional, de repente, ele pode realmente precisar de um resultado, né? Para pagar uma conta, uma coisa assim, né? Para nós amadores, cara, a única motivação que a gente tem para jogar xadrez é gostar de xadrez. E isso pode parecer óbvio, mas não é nem um pouco. Porque é muito comum que a gente sofra muito com xadrez. Eu passei um momento da minha vida em que eu sofri muito nas competições, com ansiedade antes das partidas, com muito medo de perder, com vergonha de jogar mal, com aquela vontade de ser campeão tão grande que perturbava a minha paz, né? E eu tenho um ponto de virada para isso, assim, que é exatamente na época em que eu mais estava treinando xadrez, assim, na fase adulta. Eu tinha sido campeão brasileiro amador, sub 2.200 e tal, e eu fui jogar uma semifinal do brasileiro, que é essa semifinal agora dividida, né, região norte e nordeste, e eu fui assim, eu acho que eu tenho chance de me classificar para a final, ia ser muito legal isso, e eu fui focado nisso. E eu ia ficando ganho, partida após partida, e desperdiçando, empatei um monte, assim. Ficava ganho e não ganhava, E eu tava sozinho lá, não foi ninguém do Maranhão, eu fui sozinho, não tinha ninguém para desabafar, assim, e fui entrando em tilt. E mandei um zap para Rafael, assim, né, me lamentando, assim, eu vou jogar bem esse negócio, acho que eu vou parar de competir. E a resposta dele me surpreendeu, eu não esperava que a resposta dele fosse essa, que foi: eu acho que tu devia te divertir mais. E aquilo me tirou daquele lugar que eu tava. Eu digo, de fato, não faz sentido nenhum eu estar sofrendo. Isso tá errado. Nessa época eu trabalhava na televisão, ainda não tinha entrado na demissão voluntária. Era um ambiente de absoluto estresse e eu tava em Ponta Negra, ali na praia, na orla de Natal, jogando xadrez, e eu vou me estressar? Não, tá errado isso aí. E aí foi que eu bolei, assim, a minha relação com o xadrez, ela ficou leve a partir daí. Porque eu percebi que não fazia nenhum sentido eu sofrer por uma coisa que eu só faço porque eu gosto. É a única razão de eu jogar xadrez. Só tem uma razão de eu jogar xadrez, é que eu gosto. Só essa. Então eu vou sofrer, não faz nenhum sentido. E a partir daí também, eu percebi que se a minha motivação fosse jogar xadrez por gostar de jogar xadrez e pelo fato de eu ser completamente apaixonado pelo jogo, eu ter vontade de conhecer mais o jogo, então a minha motivação passou a ser entender mais o jogo. Eu parei de ter como foco ser campeão e passei a ter como foco conhecer mais o jogo. Isso foi outra coisa que me tirou um caminhão das costas. Porque em muitos casos eu empatei partidas rápidas por medo de perder. Eu não fiz o lance que eu queria fazer na posição porque era um lance que é arriscado. Se tiver errado, se for um sacrifício furado, eu vou perder. Doido para fazer o sacrifício, achando interessante e achando que funciona, mas não entra porque se não der certo eu perco. E aí, hoje em dia, eu jogo completamente leve, assim, completamente solto. Isso não significa jogar de qualquer jeito, isso é uma confusão que muita gente faz também. Eu coloco toda a minha energia, eu tô doido para ganhar, eu vou fazer de tudo para ganhar, mas se eu não ganhar, ok, eu tô querendo me divertir com o jogo e conhecer mais o jogo, aprender. Se o sacrifício estiver furado, eu vou entender por que o sacrifício está furado
e de repente na outra partida eu erro de outro jeito. Desse jeito eu já não erro mais. Na verdade é direcionar a energia para o lugar certo, né? E não para o lugar errado, porque esse estado de ansiedade e de cobrança que às vezes a gente se coloca, ele suga a nossa energia, mas suga pela razão errada, né? Então, quando você tira essa carga que está mal direcionada e coloca ela, né, num lugar de muito mais leveza, você consegue eventualmente até melhores resultados, mas assim, não é exatamente isso, né? Não se trata disso, né? Pois é, eu esbocei os princípios da minha escola. O princípio número 1 da minha escola é gostar mais de xadrez do que de ganhar. E eu Nossa, falo incrível! Assim, amei! Eu falo, o objetivo número 1 da minha escola não é formar campeões. E muita gente estranha. E estranha ainda mais porque eu tenho vários alunos campeões. Mas aí olha só o raciocínio. Se meu objetivo é conhecer cada vez mais o jogo, para eu conhecer mais o jogo eu vou precisar estudar. Se eu estudar, eu vou jogar melhor. Se eu jogar melhor, a minha chance de ser campeão também aumenta. Então faz todo sentido. Assim. Não é excludente. Não é excludente, não. Faz parte, faz sentido, né? Não é um fim em si mesmo, né? Não deve ser um fim em si mesmo. Isso, você falou isso aí, eu me lembrei, que é outra coisa que eu bato muito. Assim, para mim, a competição não é um fim em si mesma. A competição é um meio para você buscar a evolução. Aí sim. E é legal você falar isso, não sei se você... Assim, não sei não, eu tenho certeza que você vem acompanhando, né? Depois das Olimpíadas, eles fizeram 2 entrevistas muito interessantes, né? Uma com o Sokolov, que foi o técnico do Uzbequistão, que são aqueles garotos, né? Assim, acho que o mais velho tem 20 anos. E o Ramesh, né? Que é o do time 2 da Índia, que também é um perfil mais jovem. E é muito interessante, sobretudo na entrevista do Ramesh, em que ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa visão de que a competição ela não é um termômetro exato da evolução. O que é totalmente contraintuitivo, né? Assim, é totalmente contraintuitivo você achar que o resultado não é uma confirmação, um indicador da tua evolução. Que ele vê, pelo menos assim, com esses garotos, né, um panorama muito mais amplo e de desenvolvimento e de onde eles estão e onde eles podem chegar, né? E aí, com isso, ele faz uma abordagem completamente diferente de treinamento. Ele inclui, por exemplo, meditação, yoga. Por quê? Porque ele acredita que esse elemento, né, que você mesmo fala pra gente, conta pra gente da sua história, né? Da ansiedade, da cobrança do resultado e da partida como uma coisa que termina ali e acabou, né? Você gasta uma energia que às vezes poderia estar sendo direcionada para outra coisa e numa outra perspectiva. Então, eu acho muito legal você, na sua escola, poder, né, tá, assim, bem sintonizado com essas visões diferentes, né, porque eu acho que você deve saber até melhor do que eu, na história do teu irmão acompanhando, né, a gente não pensava dessa forma quando via que um garoto ou uma garota tinha potencial de ser um grande jogador. Era uma coisa muito mais voltada, assim, para rendimento estrito sensu, né? Assim, o rendimento vai ser... É uma equação matemática, né? Rendimento é igual horas de estudo, mais hora de esforço, mais horas de resultado, né? E hoje a gente já tem uma visão diferente sobre isso, que tem a ver exatamente com o que você conta pra gente, né? Sobre essa visão um pouco mais humana, né? No fim das contas, do xadrez, né? É legal que você falou, você citou algumas referências, assim, que são importantes para mim. Eu me identifico demais com o que o Ramesh diz, me identifico muito com o que o Ramesh diz, de estimular que as crianças não tenham medo de perder, que elas não tenham medo de jogar determinado tipo de posição, né? Fala assim, se for para trocar as damas e jogar um final, a gente joga o final. Se for para jogar uma posição de ataque, eu jogo essa posição de ataque. Eu usei muito isso que o Ramesh falou, eu li a entrevista dele na New Chess e achei sensacional. Assim, sensacional. Tanto que eu fiz um resumo. Eu fiz um resumo dessa entrevista e me ajudou muito, inclusive, a conversar. Eu tenho um aluninho aqui que ele foi campeão pan-americano Blitz, vice-campeão pan-americano clássico, campeão brasileiro escolar, agora ele foi vice-campeão brasileiro escolar sub-7. Eu usei foi muito isso que o Ramesh falou, porque ele adora atacar, eu acho ótimo, eu falo sempre para ele, eu não quero que você mude esse estilo, não, eu quero que você continue atacando,
Mas se for para trocar as damas e jogar o final, você joga. E eu usei essa entrevista do Ramesh, né? Assim, que é exatamente, no fundo, o que está dito aí é que você quer melhorar o xadrez. O Ramesh fala um negócio, tem coisas que parecem óbvias e não são. Eu gosto dessas coisas simples que parecem óbvias e não são. O Ramesh falou assim uma coisa, que é, quando você ouve ele dizer, você pode falar assim, claro, né? Mas não é claro, não. Então ele fala assim, se o seu objetivo é ser um jogador forte, você tem que procurar jogar um xadrez de qualidade. Isso parece óbvio, mas não é, porque quando você está focado, é uma coisa que eu falo, quando você está focado no resultado, focado, assim, primordialmente no resultado, você pode cair em um monte de armadilha. Especialmente uma criança, um jogador em formação. Ele pode, por exemplo, ficar decorando uns truquinhos de abertura, umas armadilhazinhas, uns golpinhos, que não vai ser isso que vai torná-lo um jogador forte. Não vai ser isso que vai torná-lo um jogador forte. O que vai torná-lo um jogador forte é jogar linhas clássicas. Ter um jogador modelo forte. Isso é que vai tornar um jogador forte, não é ganhar com um truquinho. Então, se o seu objetivo é ser um jogador forte, você tem que procurar jogar um xadrez de qualidade. Então, isso aí tudo, eu já tinha isso como base para minha escola. Claro que a minha referência principal é Rafael, tanto pelo convívio próximo, pelo fato de ele ser meu irmão, como por ter feito o curso dele, o Método Rafael Leitão, que é sensacional, que me ajudou muito nessa relação com o jogo de xadrez e me ajudou muito como professor, mas eu fiquei muito satisfeito de ver que as minhas ideias, que não são minhas, né? São ideias, como você disse, do meu pai, de Rafael, e por tabela de Dvoretsky, enfim. Uhum. Mas eu fiquei muito satisfeito de ver que eu me identifico com um monte de coisa que o Ramesh falou. Quando eu mostrei essa entrevista para os meus alunos, eu falei assim, olha só, eu tenho a impressão que o Ramesh tem algum informante aqui entre nós. porque ele falou as mesmas coisas que eu falo para vocês. Então eu fiquei muito, muito feliz, assim, muito satisfeito de ver que o treinador que está mais em evidência, as minhas ideias batem com as dele, né? Assim, não existe uma única forma de enxergar xadrez. Existem várias formas de enxergar xadrez. Mas, se você está validado pela sua história, pelo resultado, pelo que você diz e a sua prática, o Ramesh tem tudo isso. Então, se eu estou seguindo o Ramesh, eu estou em boa companhia. Se eu sigo o Rafael, eu estou em boa companhia. Isso é bem legal. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que certas, como você diz, né, às vezes o óbvio não é óbvio, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, a gente está começando a olhar essas coisas que, para uma parte dessa comunidade enxadrística, poderia ser óbvio, mas os resultados agora estão fazendo com que os olhares, né, estejam um pouco mais atentos a algo que já estava acontecendo, né? Até porque o Ramesh não apareceu agora, né? Ele vem desenvolvendo um trabalho, tem muitos anos, tal, mas, assim, nos últimos anos, pelos resultados dos alunos dele, começaram a ver o que esse cara tá fazendo, né? Então, assim, é um pouco nesse sentido de... Cortou um pouco para mim. Mas o que eu ia dizer é assim, que outra coisa que está trazendo xadrez, que está trazendo bastante visibilidade para o xadrez, é a situação aí do Hans Niemann, né? Isso. Eu iria chegar aí, mas eu queria a sua opinião sobre o que está acontecendo. Porque teve reportagem no Fantástico e tudo. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Porque o Hans Niemann está lá na elite, né? Mas imagina a quantidade de amadores que usa, né? De recursos assim para ganhar uma partida no chess.com, para ganhar uma partida no Lichess e tal. Então, é exatamente o cara que, na minha opinião, tá com o foco totalmente desvirtuado, assim, né? O cara tá focado em ganhar uma partidinha em vez de se divertir com o xadrez e procurar jogar melhor. Então tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? A recompensa que esse cara tá buscando é um pontinho de rate online, sendo que para mim, a minha recompensa eu entender mais o jogo. Essa é a minha recompensa, né? Porque se você pensar nessa história de formação de um hábito, né? De ter um gatilho para buscar uma recompensa e tal, então tem um cara que, não, minha recompensa é ser campeão. A minha recompensa não é essa. A minha recompensa é conhecer mais o jogo. Essa é a minha recompensa. Então, entendi. Ou seja, na verdade, assim, eu queria né? falar com você sobre esse assunto também, lógico, não só porque é o assunto do momento, né? Mas também porque eu acho que
tem, né, questões envolvidas nele que dialogam diretamente com essa visão que você tem, né, atualmente compartilhado no Instagram, das suas reflexões e tal. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria, assim, ouvir tua opinião mesmo, porque eu acho que é interessante, né, para o pessoal, principalmente porque, vamos dizer, eu só estou aqui porque existe o xadrez online, né? Então, assim, eu venho do xadrez real, vamos dizer, eu venho do mundo de verdade do xadrez. Mas agora, né, que eu não tenho mais, não faço mais parte do xadrez competitivo, já tem 10 anos que eu não tô mais nessa, mas o xadrez online, então, surge, né, na verdade, assim, ele sempre esteve aí, desde que a internet começou a ser algo mais acessível, mas tomou uma proporção completamente diferente e que, eventualmente, pode gerar uma percepção sobretudo das pessoas que não viveram a experiência do xadrez real, que eu falo, né? Tem gente que acha que xadrez online é o xadrez, né? E, na verdade, a gente, né, eu, você e outros que viemos do mundo pré-xadrez online, que é o xadrez, né, que acontece ali, o xadrez 3D, né? A gente sabe que tem algumas nuances aí que precisam ser entendidas, né? E eu queria ouvir tua opinião sobre isso, assim, como você vê essa questão do xadrez online, né, do xadrez online tomando a proporção que está tomando, inclusive em relação ao xadrez real. Muita gente que aprende a jogar xadrez e nunca pegou um tabuleiro físico, né, nunca pegou um livro, nunca tocou peças de xadrez e tudo passou pela essa linguagem do mundo online. Como é que você vê isso e o que você acha que isso pode trazer para o xadrez, assim como, né, assim, para a nossa modalidade, de maneira geral? Esse fenômeno, assim, eu dou aula particular, né? Então eu já dei aula para vários adolescentes, assim, que nunca tinham jogado e que já tem uma noção, assim, nunca tinha jogado presencial, né? E tem uma noção interessante de xadrez, né? Eu até falo para ele, olha, na minha época, se eu fosse dar aula para um adolescente assim que nunca tinha tido contato com alguém, ele ia jogar muito mal. Você não joga muito mal, você claramente sabe, conhece os princípios, né? Então assim, a tecnologia ela mudou o xadrez, né? Tem lance que a engine dá, por exemplo, sugere que grandes mestres muito fortes não entendem, né? Então até a forma de jogar xadrez ela está mudando, né? Graças à tecnologia. Então eu sou um entusiasta da tecnologia. Até como alguém que é graduado em comunicação, eu sou um entusiasta da tecnologia. Nunca o acesso à informação teve tão aí disponível. Né? Você hoje, com o celular na mão, deitado aqui na rede, está assistindo o Magnus Carlsen jogar com o Leco analisando, com o Rafael analisando, com o Krikor analisando. Então é sensacional, é fantástico, é extraordinário. Agora, a tecnologia, tem aquela frase, né, que a tecnologia sozinha, ela não é boa nem ruim, depende do uso que você faz dela. Aí tem que ter esse direcionamento. Então, de novo, nessa busca de qual é a sua motivação, de qual é a sua recompensa com o jogo de xadrez, eu cresci num ambiente em que a gente tem um profundo respeito pelo jogo de xadrez. A gente tem, assim, o xadrez pra gente é quase que uma entidade, que a gente precisa respeitar essa entidade. A gente não pode cair em armadilhas e desrespeitar esse jogo que é a nossa vida, né? Mas essa é uma relação muito particular de alguém que tem isso dentro da família, construída pelo meu pai na década de 1970 em São Luís do Maranhão, que trouxe para os filhos e tudo, né? Tem muita gente chegando por outras razões. Então aí é que eu acho que de repente, assim, sem arrogância, sem querer transferir conteúdo, mas compartilhando ideias, eu acho que é interessante nós que temos esse contato anterior com o jogo de xadrez, com outras experiências, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Porque o xadrez não nasceu ontem, né? Tem toda uma história por trás do jogo, de evolução do conhecimento em cima do jogo, do que ele trouxe de positivo para as pessoas, de relação do jogo com a sociedade, enfim, por isso é que eu digo, para mim o xadrez ele é mais do que um jogo, ele é um estilo de vida, mas eu também não posso naturalizar a minha história. Isso é uma coisa que eu ouvia muito de um professor de uma escola daqui de São Luís falando assim,
Nicolau, tua história com xadrez é diferente, tu precisas ter a dimensão disso. Só que eu era adolescente quando ele me dizia isso. Hoje, finalmente, eu entendo o que ele queria dizer com isso. Eu não posso naturalizar a minha história com xadrez. A minha história com xadrez é uma história atípica para um brasileiro, para um garoto brasileiro, né? Então eu não posso naturalizar, mas eu me coloco numa missão de falar sobre essas coisas. De falar sobre essas coisas. Sem arrogância, sem vaidade, mas com alguém que tem uma história interessante aí. Eu tenho 39 anos, eu tenho 30 anos de história ali direta, praticamente diária com o jogo de xadrez, né? Sim. Agora, você acha que justamente pelo acesso à informação ser tão fácil, tão instantâneo, né? Hoje, de alguma forma, parece que é muito mais simples a gente ficar bom, seja lá o que isso significa, mas assim, a gente buscar, né, conhecer e se aperfeiçoar em praticamente tudo, e o xadrez é mais uma coisa dessa, né? Com as informações que a gente tem online, né? Então você tem canais no YouTube, você tem a Twitch, você tem milhões, né, de formas de fazer isso. Você tem as plataformas online. Você acha que essa realidade, né, somada a uma visão equivocada sobre o que o xadrez, né, pode trazer pra gente, pra nossa vida, né, é o que leva, por exemplo, pessoas como Hans Niemann a trapacear online, ele e outras pessoas, ele como um modelo, né? Porque assim, se tem alguém que pra mim não faz sentido nenhum, né, ter motivação pra trapacear, é o Niemann, né? Uma coisa sou eu, capivara, entendeu? Que pendura o dama, que não sei o quê. E aí, né, num momento ali de, né, narcisismo, de necessidade de viver ali uma experiência de um gatilho positivo, né? Como você disse, e vou lá e uso, né, uma ferramenta ou outra. Agora, assim, um cara da elite, né, um cara que já tá ali numa ascensão, que tá num processo e tal, ter isso como parte da trajetória, né, dele, ele é um exemplo de, como você mesmo disse, de coisas que a gente sabe que existem, né? E tem a ver, assim, assim, pelo menos pra mim tem a ver, né, com essa visão equivocada de qual é o objetivo do xadrez, né? Assim, por que a gente joga xadrez, né? Que essa busca assim, a vitória não é exatamente, né, a recompensa, né? E você acha que o xadrez online, então, seria uma dessas ferramentas que estimulam esse tipo de percepção? Como é muito fácil, entre aspas, ganhar e ficar bom, pelo menos parece, né? Não é que seja, mas parece. E você acha que isso pode estimular, né? Principalmente nos jovens, você que trabalha com jovens, com criança e etc. Se isso pode influenciar a visão deles, né, sobre quais são as recompensas envolvidas ao jogar xadrez? Eu ainda prefiro ser um pouco cauteloso com relação ao Niemann, assim, porque eu acho que ainda não está esclarecido. Acho que muita coisa, assim, essa novela ainda vai ter muitos capítulos, né? Ele fala que trapaceou online já faz tempo, ou seja, ele ainda não era esse jogador de elite que ele é hoje. O Chess.com emitiu um relatório, salvo engano, a última evidência de trapace é de 2020, enfim, ele ainda não estava na elite. Ele presencialmente está jogando muito bem, ele está com 2-2 no campeonato, ele está voando. Eu não sei, eu ainda não, assim, eu acho que ainda não dá para se posicionar, precisa ter mais evidências, ter prova, né? Enfim, mas eu acho que tudo, eu ainda acredito que parte da orientação, seja presencial ou seja online. Ainda que você, por exemplo, você quer se desenvolver online, mas você tenha referência, mesmo sendo online, eu não tenho nenhuma assinatura de treinamento, mas eu assisto às lives do Rafael, às lives do Crico, do Quintiliano, da Júlia Alboredo. Se eu ouvir o que esses mestres têm a me dizer, eu acho que as minhas chances de trapacear diminuem bastante. Eu acho que se a gente tiver boas referências, né, se a gente tiver mentores, seja essa mentoria presencial ou uma mentoria que seja simplesmente eu ler um livro de alguém, uma espécie
tá me servindo como meu mentor, de assistir as lives, de ver o respeito que Rafael tem pelo jogo de xadrez, que o Quintiliano tem, que a Júlia tem. Eu acho que vai diminuir radicalmente. Então, eu continuo achando que depende da orientação que você tem. Assim como, por exemplo, os benefícios todos do xadrez dependem da orientação que você vai ter, do método que você vai seguir. Isso é uma coisa, tem um livro legal que eu tinha quase terminado, tinha parado e retomei agora, que é o Chess for Educators. Ele fala isso no comecinho do livro. Fala assim, olha, o xadrez, existe essa, né? Tem gente que ainda gosta de se perguntar se realmente o xadrez pode influenciar positivamente na vida das pessoas, e ele fala assim, depende. Qual é o método que você vai adotar? Depende. Depende do método que você vai adotar. Qual é a orientação que você vai seguir, né? E assim é para o xadrez e assim é para qualquer coisa, né? Então, eu acho que é uma questão que, sendo online, sendo presencial, você vai precisar de ter boas referências. Isso é outra coisa que eu falo, assim, do acesso à informação. Eu não quero aqui parecer que eu estou falando de ninguém, eu estou falando de uma forma geral. Uhum. A informação, ela está aí. Você faz uma busca no YouTube, seja do assunto que for, e vai aparecer um monte de gente falando. De repente, se investindo de autoridade para falar de algum assunto. Agora, eu vou ouvir qualquer pessoa, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, né? Então, eu até estabeleci alguns critérios para quem eu ouço. Tem história? Tem resultado? Valida o discurso pela prática? Se tiver tudo isso, eu vou ouvir esse cara. Se não tiver, né? Então, eu acho que você tem que ter um pouco de cuidado com quem você ouve também, dentro desse mar de informação que se abriu. Com certeza. Eu acho que o próprio ambiente, né, favorece a pulverização, né, de pessoas falando, né? Claro, falar, todo mundo fala o que quer, né? Mas quem está em quem escuta. Tem acho que é um provérbio chinês que diz, né? Que você é dono do que você. Você só é dono do que você fala, e não de como as pessoas vão escutar, né? Sim, isso aí Então, é um dos princípios da comunicação, assim, você não controla, né? Exatamente. Mas aí, de certa forma, você tem hoje, você comunicador, sabe melhor do que eu, né? Você sabe que existem várias estratégias, né, para capturar as pessoas, a audiência, né? E com isso construir uma percepção não real, ou pelo menos parcialmente, né, real, sobre o que aquela pessoa está trazendo de conteúdo, né? Então, assim, a embalagem é muito bonita, né? Muito atraente, né? Mas quando você vai ali tirar essa parte que é mais superficial e vai, né, prestar atenção no que está sendo dito e no conteúdo, você vê que tem ali alguns problemas, né? E hoje, no xadrez, isso é bem claro, né? Eu vejo, assim, bem claramente também esse processo acontecendo. E é por isso, então, que eu reforço, né, que pessoas como você e enfim, e outras pessoas que têm, né, uma experiência mais ampla, né, relacionada ao xadrez, podem trazer uma percepção de realidade, pelo menos um parâmetro, né, de realidade melhor para as pessoas que estão, né, simplesmente embarcando em algumas furadas, assim, vamos dizer, né? Por exemplo, você falou que, assim, sobre a facilidade atual que você tem pelo acesso maior à informação, de você melhorar, né, em algum aspecto, né? Mas uma coisa que a Rafael sempre fala é assim, cara, se você quiser um hackzinho para melhorar no xadrez, eu acho que você está procurando o jogo errado, é melhor jogar jogo da velha. Porque o xadrez não tem um hackzinho, não tem esse negócio, e é por isso que a gente é apaixonado. O xadrez, ele é muito fácil de você aprender para se divertir, mas é praticamente impossível de se dominar. Uhum. Tem posição que Rafael olha e fala assim, não estou entendendo muito bem essa posição. O Rafael tá falando isso, não sou eu. E eu acho que a beleza do jogo tá muito aí, né? Então, se você quiser simplificar o jogo de xadrez, eu acho melhor você procurar outra coisa para fazer. Então, não é da natureza dele, né? Exato, porque eu acho que boa parte da armadilha que muita gente cai é exatamente por querer buscar esse caminho mais fácil. Uhum. Ele quer buscar esse atalho, ele quer buscar esse jeitinho de fazer. Uma coisa que eu repito, que eu gosto de repetir, é assim, sobre estudar os clássicos.
Porque eu tenho um aluno adulto que falou assim, não, porque eu li determinado autor que ele fala que ele não estuda os clássicos, não, que isso não é importante. Eu falei assim, olha só, o Kasparov fala que é importante, o Carlsen fala que é importante, a Judith Polgar fala que é importante, Rafael fala que é importante. Quem você quer ouvir? Você quer ouvir essa turma aí? Ou esse autor que você está querendo ler? Ele, não sei, mas eu vou comprar o livro desse cara assim mesmo. Eu digo, tá, então boa sorte. Eu não compraria, sinceramente. Assim, eu quero andar numa companhia melhor. Mas é que é isso, porque o que é mais gostosinho, né? É você pegar e ter que ir lá desde o Anderson, passar Morph, Anderson, Stites, e vir correndo todo mundo, ou você dizer, não, isso aí não precisa não. Não vou estudar a partir dessa rapaziada, não. Pois é. É o bem cara isso. Procurar é bem isso. Mas eu acho que é isso, ô Nicolau. Acho que é um pouco. São os efeitos, né? Vamos dizer assim. A gente tá falando do xadrez, mas não deixa de ser um pequeno microcosmo do que a gente vê acontecendo, né? Em geral, assim, né? Essa questão de que as pessoas que não viveram esse. Assim, eu falo, as pessoas que nasceram depois dos anos 2000, né? Que são as pessoas que já nasceram com acesso à internet, que já nasceram com essa comunicação instantânea, que eu, por exemplo, na minha época, eu sempre conto essa história aqui, o pessoal dá risada, né? Mas assim, eu não tinha acesso a livros de xadrez. Como é que eu tinha acesso a material de xadrez? Tinha uma pessoa que assinava a falecida revista Lance, que circulava, e aí a gente ia meio que passando de mão em mão, e ali você estava sabendo qual torneio tinha sido, qual era a melhor partida, via uma análise, né, de Sunier, de Milos, tal, não sei o quê. Mas assim, né, hoje que eu falo assim, vou colocar aqui, vou teclar aqui, sei lá, abertura catalã. Caramba, eu posso comprar curso, eu posso baixar um livro online, eu posso ver uma aula, eu posso jogar online essa linha e testar, posso botar o computador para jogar contra mim para eu ver se eu consigo responder. Então, assim, isso não existia. Então, uma vez que passou a existir, isso é um dado da realidade, a gente não vai simplesmente ir contra isso, a gente precisa entender como isso vai, né, participar dessa nova realidade, mas que não se perca de vista essa natureza do jogo. Eu falo, xadrez é um jogo que, ao contrário, é um jogo que não dá pra zerar, né? Fazendo uma analogia como do dos games, né? É um jogo que não dá pra zerar. Então, assim, quem acompanha na Twitch, por exemplo, deve ser muito chato, porque os caras que estão jogando Valorant, Counter-Strike, os caras estão ali pra zerar, né? Não sei o quê. Só que xadrez não vai rolar isso, entendeu? E nem na live do seu irmão e nem na live do Kasparov vai rolar essa, né? Assim, não é a questão da pessoa, da capacidade dela, é que o jogo é maior do que tudo isso. E é dessa natureza que a gente tem que tentar extrair coisas positivas, cada um da sua forma, mas não perdendo, né, essa essência, digamos assim. E eu quero saber de ti, quais são teus projetos agora? Você começou com esse perfil novo no Instagram, porque antes você tinha um perfil que era um pouco misto, né, digamos assim, e eu vi, né, notamos que você está fazendo uma transição para um perfil diferente. E aí parece que tem alguma sementinha sendo plantada aí de alguma coisa, né? De alguns projetos que você tem em mente. O que você está envolvido agora relacionado a xadrez? Eu vou te dizer que eu já meio que abandonei esse perfil novo e decidi que eu vou ficar no meu antigo mesmo, porque eu tava ficando louco. Eu tava no meu, que era o Nicolau Leitão, aí eu criei o professor Nicolau e tem o da Escola Leitão de xadrez. Não, eu vou enlouquecer, vou ficar só no Nicolau Leitão. Agora você é só uma pessoa. Vai ser eu mesmo e pronto. Mas é assim, Thaís, a minha escola, ela tem eu sou péssimo em passagem de tempo, nessa percepção da passagem do tempo. Tem 4 anos, acho que é isso. 4 anos. A minha escola é de 1º de janeiro de 2018. De lá pra cá, assim, eu fiz um monte de coisa. Eu dei aula para criança de 4 anos e para senhores de mais de 90 anos, numa turma é uma turma de idosos numa academia aqui, que eles fazem levantamento de peso olímpico, e o professor é meu amigo, hoje eu treino com ele falou assim, vamos botar essa turma para fazer xadrez. Eu digo, vamos. Então, 4 anos até mais de 90, aula particular, escola pública,
online, então eu fiz um monte de coisa. Mas como você mesma disse, assim, eu estou numa transição e eu fico feliz que as pessoas estejam percebendo isso, muita gente comenta, porque eu quero cada vez mais vir para o digital. Se eu tenho um foco atual é de cada vez mais estar no digital. Eu estou preparando novos cursos online, eu tenho um curso online pela Academia Rafael Leitão e estou querendo lançar uns por conta própria. Até falei com ele, eu meio que assim, fiz uma consulta com ele, falei assim, ó, não vai te chatear, isso não é Concorrência. ingratidão, não, até porque eu não concorro com ele, assim, não tem nem como mesmo, não teria como concorrer, e assim, são públicos diferentes, eu falo que eu sou um cursinho preparatório para ter aula com ele, né? Eu dou aula para iniciantes e intermediários para conseguir entender, para ter aula com ele, aí eu falo assim, ó, a partir daqui, é melhor tu procurar Rafael, a melhor coisa que tu faz é procurar Rafael, me larga de mão. Então, e eu tô produzindo um curso específico para crianças pequenas. Legal. Porque eu percebo que existe essa lacuna, existe essa demanda, e assim, eu já trabalhei de várias formas, mas é o que eu mais trabalho. Eu passei a dar aula para crianças cada vez mais novas, as escolas começaram a me procurar para dar aula para turminha de infantil. Caramba! Então eu dou aula, hoje, por exemplo, toda quinta-feira eu dou aula numa creche aqui de São Luís. Uau! E as crianças, com esse tanto de informação, eu falo que essa geração está vindo com chip, né? São os nativos digitais, eles já cresceram nesse universo. Cara, eles aprendem com uma facilidade que, assim, para um cara da minha idade, eu me espanto com as crianças, eu fico impressionado. Claro que isso não é geral, eu não quero também criar uma expectativa exagerada nos pais. Inclusive, eu baixo a expectativa dos pais. Tem pai que acha que, assim, meu filho vai ter aula de xadrez, ele vai virar um gêniozinho. Calma, não, relaxa. Deixa teu filho brincar de xadrez só, não fica cobrando. E tem criança que vai aprender rápido e tem criança que não vai, assim como tem criança que vai ser boa de número, criança que vai ser boa de letra, né? Inteligências múltiplas, criança que vai falar bem, criança que vai se entender bem, inteligências múltiplas. Eu também não quero criar uma pressão, mas que eu fico impressionado com as crianças, eu fico. Esse meu aluninho, por exemplo, o Henrique Hayashi, rapaz, ele com 5 anos, ele calculava variantes de 3 jogadas, assim, eu ficava realmente impressionado, assim, é impressionante. Então, eu estou focado muito nesse trabalho e eu já estou produzindo um curso assim num ambiente lúdico, assim, né, que faça sentido com tudo isso que eu estou dizendo, devagarzinho, uma peça de cada vez, sem estresse, sem cobrança, é para a gente se divertir, para a gente brincar de xadrez, e a gente brincando vai aprender um monte de coisa. Entendi. Nossa, muito legal, muito legal. E bom, eu sou da época que dizia que xadrez não se ensinava antes dos 6 anos de idade, né? E eu tenho uma filha que vai fazer 4, e assim, ela tá aguardando o momento, entendeu? Assim, se você fala pra ela, você sabe jogar? Ela fala assim, eu falo, filha, vamos aprender a jogar. Ela fala assim, eu já sei. Ela fala, eu já sei. Porque ela me vê tanto envolvida com isso, e ela monta, tal, não sei o que, assim. E eu fico pensando que um dia que eu for mostrar pra ela, pode ser que ela já saiba mesmo, e eu que não me toquei, assim, né? De observar, porque dizem que o exemplo, né, é super eficiente nessa questão de ensinar, então pode ser que realmente ela já saiba, e eu aqui tô comendo mosca, né, achando que eu tenho que esperar os 5, 6 anos. Isso mudou muito, né, você deve ter percebido isso claramente, né, no contato com as crianças, né, como que elas estão mudando. E eu tenho 2 filhos, né, eu tenho um filho de 15 anos e um de 4, que é o que adora teu livro, João Gabriel. Então, eu sempre fiz questão de que eles vissem muito xadrez, que eu estudasse xadrez perto deles, que eu assistisse coisa no YouTube perto deles. Aqui em casa tem um mural aqui atrás, eu tenho um xadrez gigante que eu comprei para João Gabriel, tem xadrez do Harry Potter. Eu encho o xadrez, paro o xadrez pela casa. Minha esposa não gosta muito disso não, mas tudo bem. Eu quero que ele veja xadrez o tempo inteiro, porque eu quero que ele tenha exatamente a minha relação com o xadrez é exatamente essa relação de naturalidade. Porque o xadrez, infelizmente, está melhorando, mas infelizmente ele ainda causa estranheza. As pessoas olham pro xadrez, tem gente que se assusta, esse negócio não é para mim, não vou aprender isso aí não. Então, se a criança já cresce rodeada, para ela é natural. Então, esse é o esforço que eu tenho com os meus filhos. Os meus filhos com os dois, assim, foi bem parecido, assim. Os dois com 2 anos e meio já sabiam
todas as peças e colocar na posição inicial, e com 4 anos já sabiam todos os movimentos. Aconteceu igual com os dois. O meu filho mais velho não quis competir, eu não fico enchendo o saco de ninguém, não fico perturbando. Meu filho mais velho tem uma veia artística, ele foi fazer teatro, se ele quiser ter o registro de ator, ele já pode ter. A gente está esperando ele fazer 18 anos para já ser definitivo, agora ele está tocando guitarra, eu não fico perturbando ele, não. Se me perguntar, quer que jogue? Quero, não vou mentir, eu quero, mas eu não vou forçar a barra, não. Eu quero que seja... Eu não posso desfazer com os meus filhos o que eu defendo para os outros, não tem condição. Claro, com certeza. Mas assim, quanto mais contato você tiver, com certeza é melhor. E da minha experiência, eu vejo que crianças com 4 anos de idade, elas já conseguem jogar. Isso quer dizer que toda criança com 4 anos vai jogar? Não, necessariamente. Vamos respeitar. O xadrez, aliás, isso é tido como uma qualidade do xadrez. Esse processo individualizado é uma qualidade. Tanto que, entre os benefícios que toda vez eu esqueço o nome dele, é holandês, é meio difícil assim, é Karel van Delft, é isso. Eu não sei como fala, Karel van Delft. É o autor de Chess for Educators. Ele fala um negócio legal. Ele fala que os benefícios do xadrez, eles são cognitivos, sociais, emocionais e metacognitivos. Porque ele te força a refletir sobre o próprio processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem, ele é particular. Vai ter criança que vai adorar atacar, vai ter criança que não vai gostar de correr tantos riscos, criança e adulto, na verdade, né? Eu tô falando aqui criança, mas esse processo que tem muito a ver com a sua personalidade. Eu, por exemplo, gosto de jogar posições mais calmas, eu sou um cara que sou mais calmo, né? Então, isso te faz refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. O que você gosta mais de estudar, como você lida com uma posição que é difícil. Sabe uma coisa que a gente está falando de tecnologia, né? Esse excesso de estímulo, dopamina e muda o vídeo rápido, é a tiktokização do mundo, né? Tudo muito rápido. Eu percebo que as crianças estão impacientes demais. Esse ano eu observei muita impaciência. Quando bota uma posição que a criança não consegue resolver em alguns segundos, ela já fala assim: tio, não sei, tá muito difícil. Eu disse, mas você tá vendo a posição há alguns segundos. No xadrez a gente fica 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E agora tem criança que vai lá e para. Então, assim, realmente o poder do xadrez, eu falo uma coisa que é: toda criança devia ter a chance de conhecer o xadrez. Se ela vai continuar ou não, aí é uma decisão dela. Porque foi uma coisa que eu também demorei para aceitar dentro de mim, que é o direito de não gostar. Me machucava tanto quando um aluno meu não manifestava interesse por xadrez, aquilo me machucava. Ainda machuca, mas tá melhor. Quando uma criança fala assim na minha cara, porque criança fala mesmo, né? Quando uma criança fala assim pra mim, eu não gosto de xadrez. Aí os amiguinhos, vão entregando o outro assim, tio, ele disse que não gosta de xadrez. A minha resposta atual é: ele tem direito de não gostar. Ele tem direito de não gostar. Como meu irmão é doido por NBA e eu não. Eu sou louco por luta e ele não. A gente tem direito de gostar ou não gostar. Agora, eu acho que todo mundo deveria ter também o direito de conhecer. Porque, infelizmente, muita gente não tem a opção de dizer se gosta ou se não gosta, porque ela sequer descobre o jogo de xadrez. E também, os processos, esse tipo de processo, ele também não é irreversível. Isso não significa que eu vá desistir desse aluno. Porque vários desses alunos que diziam para mim, eu não gosto de xadrez, tem um que fala assim, eu preferia ter aula de desenho na hora da aula de xadrez. E hoje ele adora xadrez. Eu só pedi para ele assim, me deixa só tentar te apresentar. Me permite tentar, vem comigo. E hoje ele adora xadrez. Então esse processo não é irreversível. Vários realmente não gostaram. E aí hoje eu percebo o seguinte, ele tem direito de não gostar. Muito legal. Bom, eu quero ler algumas mensagens aqui que mandaram para você. Teve uma muito boa aqui. Hoje que vira o GM no xadrez brasileiro, tá vendo? É hoje. Temos aqui, parabéns por esse trabalho com crianças iniciantes. Ficava ganho e não ganhava. Já ouvi muito isso, né? Quem nunca, né? Isso aí estamos começando a vivenciar um profundo diálogo homem e máquina. A máquina como tutora, evidentemente. Simulações, dados de registro.
Acho que o Newman é um software e não trapaceou. É que ele é um software, né? Ah, Ele é o software, né? gostei dessa Ah, teoria. aqui, esse é um comportamento geral, acho que é falando sobre a questão de querer ganhar, né? A opinião está. Do conhecimento. A opinião está se colocada no mesmo nível do conhecimento e da experiência, né? Um bom comentário. Todo mundo quer resultado, mas ninguém quer pagar o preço, né? Muitas pessoas não gostam da ideia de jogo. Não é um preconceito com o xadrez, mas sim um estigma com jogo, né? Com a ideia do jogo, assim, em geral, né? Me lembra muito o Rafael Leitão. Por que será, né? Por que será? Acho Parabéns que pela entrevista, legal. Agora sim, pra gente terminar, não sei se alguém mais tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta direta pro Nicolau, mas eu queria fazer uma provocação, mas é uma provocação boa, tá? Provocação do bem. Por quê? Porque hoje a gente tem essa figura do coach, né? Que é essa figura do coach, né? Assim, mude sua vida em 20 dias, né? Tinha um colega que fazia uma live aqui na Twitch maravilhosa, que ele tinha um comando que era assim: vire GM em 1 ano, pergunte-me como. Eu achava ótimo, porque era... que era justamente uma, né, ironia, né, claro, mas um pouco essa ironia com essas respostas, né, rápida, e essa figura do coach, que na verdade, se a gente traduzir ao pé da letra, é treinador, né, mas virou coaching, né, como uma coisa que tem a ver com, envolve ideia de mentoria, envolve a ideia de direcionamento mais amplo, né, que não é exatamente o treinador, né, do coach. Você se considera um coach, mas um coach no sentido do treinador e mentor e que pensa sim em ser uma inspiração para as pessoas, né? Um coach do bem, vamos dizer assim, um coach que não está aí querendo ganhar milhões de reais e assine meu curso e torne-se grande mestre em 1 mês. que assim, a figura do coach, ela virou um negócio meio caricato, né? Sim. Então, assim, eu comecei falando que eu sou brincalhão, então, entre os meus amigos, a zoeira ela é liberada. Então, os meus amigos ficam debochando de mim. Tu virou coach? Virou coach? Eles ficam querendo debochar de mim, né? Só que se eles estão achando que eu vou me chatear, estou perdendo o tempo deles. Mas então, a figura do coach, ela virou um negócio meio caricato, né? Mas eu acho, como você disse, pode ser sim algo que seja uma mentoria e tudo, né? Aqui em São Luís, por exemplo, tem um coach que ele é uma das figuras intelectuais mais respeitadas de São Luís. Meu pai é muito amigo dele, então toda vez que ele fala alguma coisa eu paro para ouvir, né? Então eu não tenho assim esse preconceito com a figura do coach. Tudo depende de quem é que está dizendo. Esse cara tem história, o que foi que ele já construiu, né? Eu tenho um pouco, Thaís, assim, eu tenho um pouco de medo, assim, eu não estou nem encontrando a palavra, assim, mas eu fico um pouco, sei lá, tímido de me entender, assim, nesse sentido que você falou, de referência e tudo, né? Eu gosto de me considerar um compartilhador de ideias. Uma coisa que me dá muita energia é fazer isso que a gente está fazendo aqui, de compartilhar ideias em cima do que eu estudei, e somado às minhas experiências e tudo. Mas eu tenho um pouco de... Eu já fiz terapia, e a minha terapeuta me falou isso, assim: Nicolau, aceita os elogios, para de negar elogio. Eu tenho um pouco de dificuldade de me investir essa autoridade, de ser uma referência, de que, e tudo. Mas, enfim, assim, eu posso dizer que vários alunos meus já disseram que eu contribuí muito para a vida deles. E isso, para mim, assim, o maior motivo de felicidade para mim é esse. Eu tive um aluno, por exemplo, eu não vou citar nomes, nada, mas um aluno que ele nunca tinha viajado sozinho, ele viajou sozinho comigo, nem ele mesmo acreditava que isso fosse possível, todo mundo duvidou, e ele foi comigo e a gente conversou várias coisas durante a viagem, e tiveram coisas que eu falei para ele, que os pais dele já tinham tentado falar para ele, e ele não tinha aceitado. Ele me disse isso, e como veio de mim, ele aceitou. Entende? Então, a figura do professor, ela realmente pode ser transformadora na vida de uma pessoa.
Realmente. O meu pai, por exemplo, ele foi transformado pelo professor de xadrez dele. O meu pai, eu acho que boa parte também do amor que ele tem pelo jogo de xadrez foi pelo fato de que ele tinha uma relação de pai e filho com o professor Luiz Pino Rodrigues. Ele sempre fala isso. Tinha coisa que ele conversava com o professor Luiz Pino que ele não falava nem com o vovô, né? Então, eu acho sim que o professor ele pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. E eu tento humildemente contribuir positivamente para a vida das pessoas. Sem vaidade, sem arrogância, sem achar que eu estou transferindo conhecimento. Eu prefiro a ideia de compartilhar. Então você vai continuar sendo o coach no sentido literal da tradução, de treinador, e um professor, né? E eu falo, às vezes tem algumas externalidades positivas, né? A gente não faz com a intenção, mas de repente já está acontecendo, né? Já está ali, não que seja o teu objetivo direto, mas com certeza acho que é um exemplo muito legal, assim, seu e da tua família, né? Da tua família, do teu pai, enfim, acho que de toda a tradição aí da qual você faz parte. A gente tem mais um comentário aqui. Há quem trate o xadrez além de jogo, arte e também filosofia. Aprendi a usar os benefícios do xadrez e uso diariamente na minha vida, combatendo o déficit de atenção, melhoria do senso crítico. Fica difícil descrever tantos ganhos. Bem legal esse comentário aqui. Bem na linha, né, do que a gente conversou aqui. Bom, Nicolau, eu te agradeço demais esse bate-papo. Acho que foi, com certeza, muito positivo para todo mundo que pôde acompanhar. Queria deixar um espaço aberto para você, para suas palavras de encerramento. E saiba que estará convidado permanentemente para vir ao Xadrez de Quinta trocar uma ideia. Legal. Te agradeço muito, Thaís, pelo espaço, pelo convite. Foi bem legal. Agradeço a todo mundo que assistiu, que fez comentários, que enviou perguntas. E me colocar à disposição para trocar ideia com o pessoal. Lá no meu perfil é Nicolau Leitão mesmo. Esquece os outros. @Nicolau Leitão. Quem quiser trocar ideia comigo, eu estou completamente à disposição. Mandar um direct para mim. A gente troca essa ideia.